E em atendimento ao comunicado publicado no Diário da Câmara Municipal número 28, de 11 de 2 de 21, as folhas 12, dou por aberta a reunião de encerramento da Comissão de Representação, instituída pela Resolução 10.382 de 2021, de acompanhamento das atividades de combate da Covid-19, com a finalidade de organização da legislação provida pela Câmara Municipal, intensificar as ações de enfrentamento ao coronavírus na cidade do Rio de Janeiro, contribuir para a condução dos programas e políticas sociais sanitárias desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal, com apresentação e votação do relatório final desta comissão. Estão presentes o vereador Vitor Hugo, doutor Marcos Paulo, Wellington Dias, doutor Paulo Pinheiro, vereadora Tereza Berger. Quero cumprimentar aqui, antes de seguir, e agradecer a presença de um colega, amigo, doutor professor Célio Luparelli, que se encontra aqui prestigiando a nossa reunião. Nossa querida Tainá, aqui presente também. Célio, muito obrigado aqui por você estar participando desse evento. Eu fiquei extremamente feliz com o seu retorno aqui à nossa casa, você que sempre foi tão parceiro, tão brilhante, tão participativo. Agradeço imensamente a sua presença. O vereador Pedro Duarte aqui conosco, o nosso relator, doutor Rogério Amorim. Sendo assim, eu queria, antes de mais nada, deixar franqueada a palavra por alguns minutos para que alguém possa tecer algum comentário, ou até mesmo, se vocês preferirem, que o relator apresente o seu relatório antes dos comentários. Se alguém tiver alguma ideia, que apresente agora, por favor. Vereador, bom dia, Paulo Pinheiro. Bom dia, vereador Rogério. Bom dia, vereadores presentes. Eu apresentei há pouco aí, bom dia, eu apresentei há pouco aí, junto com o vereador Marcos Paulo, um requerimento. Eu ontem pedi ao presidente João Ricardo que nos disponibilizasse, pedi que o relator, doutor Rogério, disponibilizasse o relatório. Foi prontamente disponibilizado ontem, para que a gente pudesse fazer uma avaliação com mais calma, não assim na hora da apresentação. E o relatório, a gente acha que boa parte do relatório, a maior parte do relatório, nós concordamos em aquilo que foi apresentado. Temos algumas discordâncias, por isso apresentamos agora, aí, de entrada agora no Zap da comissão, de um requerimento para pedir que seja posto em votação, evidentemente, depois de ouvirmos as colocações do relator, um requerimento propondo três tópicos de que nós discordamos do que foi colocado no relatório. Então, acho que podemos ouvir o relatório e depois que o presidente possa colocar em discussão, a gente apresenta esse requerimento pedindo 3 modificações no relatório para que a gente evite votar contrário, ou apresentar um outro relatório. O relatório, em sua boa parte, é importante, mas tem 3 itens que a gente não tem como, porque a gente tem sugestões e não concordância com principalmente o terceiro ponto que está no requerimento. Então, o requerimento foi apresentado, eu espero que depois da leitura do relatório que a gente possa falar sobre o requerimento e colocá-lo em votação. Certo, presidente? Essa é a minha observação. Estou falando, acho que o vereador Marcos Paulo, se quiser falar alguma coisa também, pode apresentar a sua colocação. Obrigado, presidente. Presidente. Vereador Marcos Paulo. Bom dia a todos e todas. Eu endosso a fala do vereador Paulo Pinheiro e estamos à disposição para, após a leitura do relatório do nobre vereador Rogério Amorim, que a gente possa sanar, explicar o motivo das nossas sugestões e a gente aguarda, né, o aceite por parte de todos os membros da comissão para que a gente possa simplesmente acrescentar
questões ao relatório e a gente possa realmente complementar, e a ideia é aperfeiçoar esse relatório feito pelo nobre vereador. Muito obrigado, vereador. Vamos dar, então, prosseguimento. Eu queria que o vereador Rogério Amorim apresentasse a sua peça, por gentileza. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia aos vereadores, bom dia aos presentes. Parabenizar o presidente pela brilhante condução dessa comissão, tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, bem como todos os vereadores que participaram direto ou indiretamente dela. Eu enviei ontem, através de aplicativo, o relatório final e estou com ele aqui impresso também e vou disponibilizar aqueles que estão remotamente nos acompanhando em seus respectivos gabinetes. Mais uma vez, obrigado a todos. Relatório final da Comissão de Representação da Covid-19. Amparado pelo regimento interno desta Casa, por meio da Resolução número 10.382 de 2021, foi constituída a Comissão de Representação de Acompanhamento das Atividades de Combate da Covid-19, com a finalidade de organização da legislação provida pela Câmara Municipal, intensificar as ações de enfrentamento ao coronavírus na cidade do Rio de Janeiro e contribuir para a condução dos programas e políticas sociais e sanitárias desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal. A comissão foi constituída por deliberação da mesa diretora, pautada no artigo 120 do Regimento Interno, em 4 de janeiro de 2021, que estabelece que as comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara Municipal em atos externos de caráter social e serão constituídas por deliberação da mesa diretora, do presidente ou a requerimento subscrito, no mínimo pela maioria absoluta da Câmara Municipal, independente da deliberação do plenário. Vamos para a conclusão, presidente? A introdução, a organização das comissões, bem como as atas, estão todas disponibilizadas no relatório. Todas as atas de todas as reuniões, bem como a descrição de cada uma das reuniões. Para termos mais tempo para discussão e até mesmo para a sugestão dos nobres colegas, eu vou partir para a conclusão do relatório. Lembrando sempre que a íntegra está disponibilizado tanto fisicamente nos respectivos gabinetes ou presencialmente por aqui estão, bem como foi enviado também para os membros dessa comissão. Vamos lá, conclusão. No contexto histórico de algumas pestes pandêmicas, a pandemia do coronavírus, também chamada de Covid-19, tem sido um grande desafio para o século XXI e vem exigindo dos poderes públicos uma reorganização da saúde pública nacional e global. Nesta seara, sendo o Poder Legislativo Municipal a manifestação mais próxima da representação dos interesses da população, não poderia esse se furtar ao debate na busca de soluções para o enfrentamento da doença e unindo esforços com outros poderes, entidades de classe e especialistas. Dessa forma, nasce a presente Comissão de Representação de Acompanhamento das Atividades de Combate ao Covid-19, com a finalidade de organizar a legislação provida pela Câmara Municipal, intensificar as ações de enfrentamento ao coronavírus na cidade e contribuir para a condução dos programas e políticas sociais e sanitárias a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal. Ainda que em ambiente híbrido, devido à necessidade de isolamento social, diga-se de passagem, isolamento esse ainda necessário, a comissão buscou compilar as diversas experiências dos envolvidos na linha de frente, a fim de encontrarmos alternativa para a crise que ultrapassa a esfera biomédica e epidemiológica, gerando transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e até mesmo históricas. É importante iniciar, saldo ao vereador Vitor Hugo, é importante iniciar o presente relatório apresentando o cenário testemunhado por essa comissão no período de sua existência, tendo em vista a celeridade e complexidade da pandemia, que é alterado de acordo com inúmeras variáveis, seja ela a conscientização da população em manter o isolamento social e evitar aglomerações, seja na disponibilização de vacinas, ou até mesmo de outras variantes que alterem a situação atual de forma significativa. O Rio de Janeiro tem sido a cidade com o pior cenário epidemiológico do Brasil. De todas as capitais brasileiras, nenhuma teve a mortalidade tão alta como apresentada em nosso município. 248 vidas perdidas por 100 mil habitantes.
A título de comparação, a média registrada no país, que já não é pequena, é de 100 óbitos por 100 mil habitantes, mostrando um grave problema assistencial, como também uma dificuldade grande em conter a disseminação do novo vírus. Importante frisar a alta taxa de letalidade, que expõe a carência de notificação e testagem, deixando evidente a necessidade de ampliação e testagem da população. Segundo a tábua de mortalidade no Rio de Janeiro, 2010-2020, constante no capítulo 4.2, apresentada na terceira reunião da comissão pelo secretário municipal de saúde, o secretário Dr. Daniel Sorães, nunca na história carioca houveram tantos óbitos como os constatados entre abril e maio de 2020. Considerando o número total de mortes sem classificação, o que invalida qualquer discussão sobre a simulação dos números ou falsa imputação de mortes à Covid. Nesse contexto, foi criado o Centro de Operações Emergenciais COI Covid-19 Rio, que tem o condão de planejar, organizar, coordenar e monitorar as ações de enfrentamento à emergência de saúde pública, e o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19, CES, formado por professores, doutores das universidades do Rio de Janeiro, que tem a função de monitorar e avaliar o desempenho do SUS no âmbito do município, como também acompanhar por meio de relatórios e indicadores as atividades de vigilância de atenção à saúde, de prevenção e de controle de doenças, como também elaborar recomendações ao COI Covid-19, de forma a obter o constante aperfeiçoamento das ações de proteção à vida. Diante da extensão territorial do Rio de Janeiro e a não uniformidade na disseminação da Covid, a Secretaria Municipal de Saúde dividiu o Rio de Janeiro por zonas e emite boletins periódicos, avaliando a taxa de contaminação e outros índices por região administrativa, de forma a facilitar a atuação do poder público, conforme podemos ver no mapa constante no capítulo 4.4. Considerando todas as informações recebidas, pode-se perceber a necessidade de fortalecimento da atenção primária, com ampliação da capacidade de resposta da detecção de casos suspeitos, testagem e, principalmente, segmento dos casos. Não se pode negar o desmonte da saúde provocado pelo governo anterior e pela dificuldade financeira que a administração atual terá que superar para reorganizar a atenção primária. Sem dúvida alguma, os postos e clínicas da família são os grandes protagonistas e quem, de fato, pode mostrar uma resposta imediata às necessidades da população, principalmente quanto à contenção e disseminação da doença. Por isso, a necessidade de investimento de forma a ampliar a testagem, monitorar os casos e rastrear a cadeia de contágio. Em relação ao aplicativo de autonotificação criado pela Prefeitura para acompanhamento e monitorização de casos suspeitos, pela atenção primária, pode-se verificar à primeira vista pelos números apresentados, constante no capítulo 4.5, que o número de testes realizados ainda é muito abaixo do esperado. Ainda que se louve a iniciativa, o rastreio da cadeia de contágio só se aperfeiçoa com a ampla testagem, sendo essa fundamentação para o sucesso do modelo. Outra questão importante é quanto à reorganização da assistência hospitalar. Iniciada na nova legislatura e que já colhe frutos, com a abertura de novos leitos para tratamento da Covid-19, regulação unificada, encerramento dos hospitais de campanha, transparência da ocupação e painel e monitoramento da regulação. Contudo, para além das condições patológicas específicas causadas pelo Covid-19, é importante considerar dentro desse contexto as condições de saúde mental da população, diante dos múltiplos reflexos que essa pandemia tem causado, uma vez que estudos recentes apontaram mudanças significativas no quadro de saúde mental e transtornos de humor da população em âmbito mundial. Com isso, é preciso uma atenção especial às demandas psicológicas, que podem emergir em decorrência do momento atual que o mundo enfrenta, enfatizando principalmente a necessidade pela busca de um olhar especializado, no sentido de preservar o máximo possível a saúde psíquica do cidadão. É sabido do desmonte dos centros de atenção psicossociais, as CAPs, nos últimos anos, e nesse momento é crucial que seja revertido este quadro, principalmente devido aos efeitos da pandemia, que vem atingindo direta e indiretamente a saúde mental das pessoas dos mais diversos aspectos, o que implica numa condição preocupante de saúde pública.
Importante ressaltar a incoerência na abertura dos hospitais de campanha abertos na gestão passada, em detrimento do investimento dos hospitais já existentes, que possuem estruturas para acolhimento dos pacientes, não necessitando de gastos exorbitantes em aluguel de espaços, montagens de equipamento em locais inapropriados, e sem a estrutura necessária para ocupação e permanência de pacientes. Acertada a decisão em fechar os espaços temporários e investir em hospitais existentes, com o retorno de material humano para suas unidades de origem e, sobretudo, a disponibilização dos números em tempo integral de leitos ocupados e taxa de ocupação de forma a dar transparência e reduzir a fila de espera para a internação. Outro aspecto importante que não podemos deixar de ser pontuado é quanto à falta de hierarquização hospitalar e a falta de sincronia entre município, Estado e União. A saúde é um direito social fundamental, previsto na Constituição brasileira, que assegura o acesso universal e igualitário com tratamento integral ao indivíduo. Trata-se de um direito de todos e dever do Estado, de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Constituição Federal, artigo 23, inciso 2º. Institui-se um federalismo solidário, embora a própria Constituição Federal oriente a organização do sistema numa rede regionalizada, hierarquizada e descentralizada. O artigo 198 da Constituição Federal também orienta que as ações e serviços de saúde devem integrar uma rede regionalizada, hierarquizada, constituídas de um sistema único, organizado de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo e financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. Ao municipalizar a execução dos serviços de saúde, a Carta da República impôs uma grande responsabilidade aos municípios, embora afirme que deva prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde. A incapacidade técnica e financeira da maioria dos municípios para cumprirem sozinhos o preceito universalizador e o atendimento integral da saúde os torna reféns da cooperação técnica e financeira dos Estados-membros e da União. É importante ressaltar que o SUS hierarquiza o sistema público de saúde em 3 níveis: baixa, unidades básicas de saúde; média, hospitais secundários e ambulatórios de especialidades; e alta complexidade. Resumindo, o paciente é atendido nas unidades de saúde de um ou outro nível, conforme sua necessidade e complexidade de quadro clínico. Ocorre que não é raro encontrarmos pacientes de média e alta complexidade em filas de unidades básicas de saúde, enquanto esse paciente deveria estar sendo atendido no Hospital Federal, por exemplo. O município, que é a parte mais vulnerável na estrutura federativa brasileira, é o principal interessado na organização, estruturação e implantação do sistema de saúde, com a divisão de atribuições e a repartição da competência para que se efetive a cooperação técnica e financeira. Dentro desse contexto, o atraso na compra das vacinas pela União ilustra bem essa situação. Quando o plano de vacinação carioca precisou ser interrompido diante da insuficiência de doses e vacinas. É disso que a vacina é o caminho para o fim da pandemia. Inegável a disputa internacional para ter acesso ao imunizante. Portanto, a necessidade preemente de protagonismo do governo federal para avançarmos na imunização da população em geral. No Plano Municipal de Vacinação, a primeira etapa constou com o recebimento de 115 mil doses da vacina Coronavac Butantan e 76 mil doses da vacina AstraZeneca Fiocruz. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, existe suporte técnico para vacinação em grande escala, a exemplo do dia de intensificação contra a febre amarela, quando foram vacinados em um único dia 230.644 pessoas. O plano ainda conta com 190 pontos de vacinação, a maioria sendo clínicas da família e postos de saúde, medicina básica, medicina primária, sendo o público nessa primeira fase de trabalhadores de saúde que atendem diretamente pacientes com Covid-19, aqueles que trabalham em CTI, enfermarias e emergências, trabalhadores envolvidos na campanha de vacinação para Covid-19 e trabalhadores de instituição de longa permanência idosos, a partir de 60 anos, moradores de instituição de longa permanência, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, moradores de abrigo, residências inclusivas, população indígena vivendo em terras indígenas. Diante de todo exposto, não testa dúvida
quanto à dificuldade que o município enfrenta diante da pandemia e da crise financeira e estrutural decorrente da ausência de políticas públicas nos últimos anos, voltado para a saúde e, mais uma vez, em especial, a atenção primária. Da mesma forma, não se pode olvidar do esforço que está sendo feito para voltar aos trilhos e compreender a dinâmica de transformações sociais resultantes da propagação de uma doença em grande escala, como é o caso da Covid-19, e a necessidade de ações verticais para a sua contenção, como a redução da mobilidade social, a velocidade e a urgência de testagens de medicamentos e também vacinação. A necessidade de reforma dos hospitais existentes para a consequente abertura de novos leitos, como também a desburocratização pelas parcerias público-privadas, quando da carência de leitos, são medidas importantes, que reservados os princípios de legalidade, moralidade e transparência, obstariam a triste e custosa decisão em abrir hospitais de campanha, a exemplo do que aconteceu na gestão passada. Quanto ao plano de vacinação, merece destaque os cuidadores de idosos, que tanto profissionais de saúde estão na linha de frente, que tanto quanto os profissionais de saúde de linha de frente no combate ao Covid, expondo e sendo expostos à doença, podendo comprometer a frágil camada da sociedade já contemplada nesta primeira fase, sendo coerente a vacinação desses profissionais também nas fases iniciais. Nesse diapasão, essa comissão buscou lançar luz sobre a nova realidade imposta a essa sociedade, almejando compreender o estado de exceção transformado em um novo normal e oferecer soluções para uma doença que, para além de repercussões de ordem biomédica e epidemiológica, vem causando transformações profundas de toda a ordem. O Poder Legislativo Municipal é a expressão personificada do Estado Democrático Brasileiro. Por esta ponta, diretamente ligada ao povo, reflete a consubstanciação do voto e da democracia representativa. Nesse contexto, conhecer as debilidades e dificuldades existentes no nosso sistema de saúde é matéria imprescindível, capaz de nos habilitar para qualquer evento futuro, de forma que possamos definir ações de conscientizações constantes e planos emergenciais prontos a serem postos em prática em caso de necessidade, de modo a termos uma rede de atenção e serviço de saúde que funcione de forma integral, equânime e universal. Esse é o nosso relatório. Agradeço a todos, estamos abertos a sugestões e à discussão pelo Parlamento. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rogério Amorim. Nós recebemos, então, aqui o requerimento do vereador Dr. Paulo Pinheiro, Dr. Marcos Paulo, com relação a algumas modificações que se propõem. Os vereadores querem defender essa autorização? Dr. Paulo Pinheiro quer defender, Dr. Marcos Paulo? Vou deixar à vontade aqui. Posso? Dr. Paulo Pinheiro. Pois não. Presidente, desculpem. Bom dia a todos. Presidente, por favor, após a fala do vereador Paulo Pinheiro e do nobre vereador Marcos Paulo, só me inscreve, por gentileza? Absolutamente. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então, primeiro, parabenizar o vereador Rogério. Esse levantamento, esse relatório final mostra os números com muitos detalhes, esses números, parte deles apresentados aqui pelo secretário de Saúde, uma avaliação feita em cima da realidade que está acontecendo nesse atual momento. Nós concordamos em muitas coisas que foram faladas aqui pelo secretário Daniel Sorange, quando esteve presente aqui, e nas reuniões que nós tivemos com outros grupos. Mas temos a razão do requerimento não era discordar boa parte foi colocada, que é um levantamento, ninguém tem dúvida alguma, né? Pontos importantes foram colocados pelo vereador Rogério Amorim, como ele enfatiza nisso, que o isolamento ainda é necessário, né? Que o Rio de Janeiro tem uma letalidade muito grande, fala de 248 óbitos para cada 100 mil habitantes, um número muito grande do Rio de Janeiro, a necessidade de reorganização da atenção primária destruída no governo Crivella, isso já foi muito duramente debatido por nós aí durante todo o ano passado, e esse ano já falamos sobre isso.
A atenção especial à saúde mental, muito importante falar sobre isso. A questão dos leitos federais, que eu frisei muito em algumas reuniões, está muito bem colocada aí pelo vereador Rogério, a necessidade do SUS funcionar de maneira tripartite, né? Não funcionar somente nas costas dos municípios em geral, como acontece, dando a sua colaboração, e no Rio de Janeiro a gente sente uma falta enorme disso. E o atraso na compra de vacinas, que é um problema grave do governo federal, que nós estamos vendo aí cada vez mais grave em relação a isso. Então, nós apresentamos, eu e o vereador Marcos Paulo, que vai falar depois também, esse requerimento, que é para que os vereadores presentes possam entendê-lo, depois que ouviram o relatório, entendê-lo e, se possível, pedimos que eles sejam destacados e colocados no requerimento final da comissão. Então, pedimos, senhor presidente, tendo em vista a nossa concordância com parte substancial do relatório, apresentado pelo excelentíssimo vereador Dr. Rogério Amorim, e no intuito de colaborar no aprimoramento do seu conteúdo, vimos requerer a Vossa Excelência submeta à deliberação dos membros desta comissão de apresentação os destaques a seguir. Primeiro, incluam-se em suas conclusões os seguintes parágrafos. Primeiro, considerando o agravamento do cenário nacional relativamente à circulação de novas cepas do coronavírus em diversos estados do Brasil, bem como com a recente confirmação de sua transmissão comunitária aqui no município do Rio de Janeiro, é urgente a adoção de medidas mais contundentes por parte do Poder Executivo na fiscalização e no combate às flagrantes aglomerações verificadas em bares, restaurantes, clubes, casas noturnas deste município. Da mesma forma, é essencial a formulação para o transporte público no município que possibilite um maior distanciamento para seus usuários, visto tratar-se de zona crítica para o contágio do coronavírus, ainda que para isso seja necessário adotar-se novos horários alternados de funcionamento do comércio, indústria e de serviços no município do Rio de Janeiro. Exclua-se, e o terceiro ponto é esse, a gente pede a exclusão do relatório apenas de um trecho grifado com o seguinte parágrafo: a necessidade de reforma dos hospitais existentes para a consequente abertura de novos leitos, tudo correto, mas o que está sublinhado, o que vem a seguir, como também a desburocratização das parcerias público-privadas, quando da carência de leitos, são medidas importantes que, reservando os princípios da legalidade e moralidade e tal. Então, nós queríamos que esse dado, porque só relembrando o que foi discutido aqui, quando vieram os representantes da iniciativa privada, dos hospitais privados, seus representantes, eu me lembro até que teve aí um representante falando sobre isso, foi claro, ele disse claramente que a prefeitura abriu um edital de licitação para convocação, para contratação de leitos privados aqui no Rio de Janeiro. E ele foi muito claro disso. Depois eu conversei com o secretário de Saúde, que disse que ele não achava que seria isso, que não seria dessa maneira, mas o representante dos hospitais privados disse claramente que, pelos preços apresentados pelo município, ele não tinha a menor impressão de que qualquer instituição privada iria aceitar contratar, vender leitos privados de UTI, mesmo nesse momento, pelos valores que a prefeitura estava ofertando. Tanto isso é verdade que, basicamente, não se tem informação, a última informação que eu colhi com o secretário, nenhuma unidade, nenhum hospital privado aceitou vender leitos para a prefeitura até agora. Então, essa questão da burocratização, o que atrapalhou não foi nem burocratização, que foi apresentada aqui pelo secretário como coisas importantes que eles têm que cobrar, se aquela empresa tem algum débito com a prefeitura, débitos fiscais, isso aí o próprio secretário pôde reavaliar essas colocações. Mas não foi a burocracia que impediu a contratação de leitos privados, foi aquela questão do preço. Os órgãos privados não aceitaram vender seus leitos no momento de pandemia pelos preços que foram colocados pela prefeitura. Como não houve nenhum avanço,
nenhum leito privado foi contratado, apenas a prefeitura conseguiu abrir alguns leitos dentro da própria rede pública que existem aqui. Então, o que a gente pediria é que achamos que não havia razão de apresentarmos um relatório paralelo. Boa parte do relatório que expõe a situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, muitos dos dados bem colocados aqui pelo secretário Daniel Sorange, e que o doutor Rogério se juntou no nosso relatório, e acho que não haveria necessidade de fazer um outro relatório. Mas esses fatos, para nós, são absolutamente essenciais. Sem eles, a gente não tem como, sem que a gente tenha a inclusão desses dados aqui, a gente não, apenas no intuito de melhorar, de aprimorar um pouco mais o relatório, a gente não tem condição, não tem necessidade de apresentar um relatório diferencial, mas também, sem essa apresentação, a gente fica com dificuldade de aprovar o relatório. Marcos Paulo, se você quiser, por favor, pode falar alguma coisa? Como o nobre vereador Paulo Pinheiro colocou muito bem, a gente sabe, já é sabido de toda a sociedade, e foi muito bem colocado no relatório do nobre relator, que a população do município do Rio de Janeiro e também do estado vem sofrendo muito. O Rio de Janeiro tem uma taxa de óbitos por Covid muito alta, e a gente sabe que, infelizmente, isso vem desde a gestão do ex-prefeito Crivella, que não houve testagem em massa, não houve uma oferta em número suficiente de leitos públicos, e com isso somou-se a falta de distanciamento, a falta de fiscalização pelo poder público, e a gente sabe, a gente vê no noticiário todo dia festas acontecendo em toda a cidade, as pessoas se aglomerando nas ruas, o transporte público é um problema muito sério e que a prefeitura anterior e essa não está conseguindo resolver. O número de ônibus continua insuficiente perante o quantitativo de trabalhadores que todo dia tem que sair para trabalhar e voltar à noite para as suas casas. E a gente defende que é importante que a prefeitura ela contrate profissionais de saúde, que ela compre equipamentos, insumos, e já que nós sabemos que tem tantos leitos ociosos nos hospitais municipais, que esses leitos sejam reativados. E aí sim, a prefeitura, utilizando todo o seu arsenal de leitos, para que realmente as pessoas possam ser cuidadas, as pessoas possam ser bem tratadas. E com isso, eu e o vereador Paulo Pinheiro rogamos a essa comissão que apreciem o nosso relatório, as nossas indicações, e que nós possamos fazer essas alterações e votarmos um único relatório. Tinha falado anteriormente, friso, o relatório feito pelo nobre vereador doutor Rogério Amorim, ele está bem substanciado, ele está bem completo, mas a gente fazendo essas alterações, a gente pode aperfeiçoar esse relatório e que vai de encontro às necessidades da população. A população precisa ser cuidada, a população precisa ser atendida, e a gente entende que esta prefeitura, que assumiu em 1º de janeiro de 2021, possa fazer um trabalho melhor e possa realmente dar atenção à população tão desassistida como foi nos últimos 4 anos do prefeito Marcelo Crivella. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador doutor Marcos Paulo. Vereadora Tereza Berg. Bom, deixa eu ver aqui meu som. Som. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Alô, estão me ouvindo? Muito bem, prossiga. Bom dia a todos. Especialmente parabenizar Vossa Excelência, vereador doutor João Ricardo, pela condução dos trabalhos. É uma comissão que eu tinha certeza que traria resultados muito positivos, iria acrescentar muito ao problema que nós vivemos hoje, principalmente por ela ser composta por parlamentares que entendem do assunto.
quase todos médicos, então o resultado só poderia ser positivo. Também parabenizar o relator, doutor Rogério Amorim, pela riqueza de detalhes em seu relatório. Eu acho que foi uma exposição muito boa e eu só posso aplaudir esse trabalho do nosso relator. Também dizer que as colocações do vereador Paulo Pinheiro e do doutor João, e do doutor Paulo, oh meu Deus, e do doutor Marcos Paulo, elas são bastante pertinentes e eu também concordo com elas, especialmente, eles já colocaram tudo em relação ao transporte público, que continua uma vergonha na cidade, os ônibus lotados, faltando, há uma carência enorme de ônibus, e até mesmo o metrô, em determinados horários, está andando super lotado, e isso é muito grave. Essa aglomeração, acho que tem que ser vista com cuidado, tem que haver fiscalização, sim, mas, especialmente, me chama a atenção a questão do funcionamento de bares, restaurantes, casas de festas, e eu até gostaria de fazer aqui uma sugestão para que ao nosso prefeito, e que pudesse constar no relatório, que era que fosse revista essa resolução do senhor prefeito em relação ao funcionamento de bares e restaurantes, que a partir das quintas-feiras ele vai até 2 horas da madrugada. Eu não tenho dúvida que essa flexibilização ela vem aumentando o contágio da Covid-19 na nossa cidade. Acho que tem que ser revisto isso, sim. Eu acho que é importante saber voltar atrás, não vejo nenhum problema nisso. Haja vista o que acontece na nossa cidade. Nós somos a cidade com o maior número de óbitos de todo o país. Então, realmente, conseguimos ultrapassar São Paulo, o que é muito grave. Então, acho que rever essa questão, acho fundamental, sim. Acho também, senhores vereadores e membros desta comissão, que deveria ser proposto à Secretaria de Saúde que pudesse ser divulgado os locais, com antecedência, assim, os locais de aplicação da vacina, porque tem muitas pessoas que não sabem onde a vacina está sendo aplicada. Isto a gente está falando para o futuro, porque hoje sequer temos vacinas, não é? Então, acho que essa questão é importante, mas, acima de tudo, a flexibilização dos serviços não essenciais, eu acho que precisa ser revista, sim. Eu acho que em São Paulo, bares e restaurantes funcionam até às 10 horas da noite, até 22 horas. Que tal se o nosso prefeito tivesse aí um olhar também para essa questão que me parece que contribui, como eu já disse antes, pelo aumento do contágio da Covid-19. No mais, eu só posso parabenizar a todos que participaram das reuniões, ao senhor presidente, especialmente, senhor relator, parabéns pelo trabalho. Acho que foi uma comissão com resultados muito positivos para a população do Rio de Janeiro. Muito obrigado, vereadora Tereza Berg. Agradeço suas palavras de apoio. Com a palavra, a vereadora Tainá de Paula. Obrigada, senhor presidente. Quero parabenizar a comissão, especialmente ao relator. Doutor Rogério, parabéns pelo documento. E quero reforçar aqui, na verdade, muito a fim de qualificar e amarrar todo esse relatório das nossas discussões,
as observações, reforçar as observações colocadas pelo vereador Paulo Pinheiro, na inclusão, principalmente no que se refere à circulação e à aglomeração, que a gente faça aí ações mais assertivas nos flagrantes de aglomeração na cidade, pontuar a observância sobre transporte público, a fim de que evitemos, de fato, a aglomeração, foi uma coisa que a gente reforçou na presença do secretário Daniel Sorães. Quero pontuar aqui que entendo a preocupação relevante do senhor Paulo Pinheiro, mas entendo que talvez parceria público-privadas talvez possam fazer parte do escopo das nossas discussões. Eu acho que, de fato, temos que acumular sobre isso, mas, em princípio, não me coloco contrária à exclusão nesse relatório. Eu acho que é um relatório inicial da casa, eu acho que pode conter diversas soluções de todos os campos aqui presentes. Quero, na verdade, inserir uma conclusão, e aí, na verdade, na nossa indicação, reforçar a nossa preocupação com pessoas em vulnerabilidade social, principalmente aquelas oriundas nas favelas e periferias, e acho que seria interessante observar o encaminhamento que é a construção de protocolos específicos para a contenção de Covid-19 nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, tendo em vista o alto teor de transmissibilidade, as altas taxas de Campo Grande e diversas favelas aglomeradas da cidade. Acho que cabe nós colocarmos aí como sugestão um parágrafo que toque especificamente isso. Posso colocar no nosso grupo da comissão para que a gente insira no texto final. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Eu queria que a senhora, por gentileza, colocasse à disposição dos membros da comissão, para que nós possamos, então, votar a sua contribuição. Enquanto isso, eu quero chamar meu colega vereador Pedro Duarte. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a presença de todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente, o vereador Dr. João, também pelo nosso relator, vereador Dr. Rogério. Queria parabenizá-lo pelo relatório, muito bem feito. Queria também agradecer aos demais vereadores que sugeriram contribuições. Temos um relatório inicial muito positivo. Vamos aqui debater algumas das recomendações. Eu queria só pontuar uma divergência, vereador Paulo Pinheiro, com relação à retirada do trecho da desburocratização. Entendo o seu ponto com relação de que, de fato, quando o secretário Daniel Sorães veio, e também com a associação o representante da Associação de Hospitais, foi pontuado que a maior dificuldade era o valor ofertado pela secretaria naquele momento, que não tornava atrativa a contratação daqueles leitos, mas também foi pontuado que essas exigências burocráticas dificultavam o acesso desses hospitais nessas parcerias. Isso foi dito em reunião, foi exposto por eles com relação às certidões, e pode ser que neste momento a prefeitura esteja oferecendo um valor que não seja tão atrativo, porque aparentemente ela não está precisando, porque não há fila. Mas se tivermos um pico ainda maior daqui a um mês, talvez a prefeitura reavalie isso e queira oferecer um valor maior por ver a necessidade de uma contratação urgente desses leitos, e aí a burocracia pode vir a ser um impeditivo grande. Então, se tínhamos dois impeditivos como o valor e a burocracia, as exigências burocráticas, que talvez se incluam algo com relação à revisão desses valores, que a prefeitura, desde já, entre em diálogo com a iniciativa privada e veja qual é o valor que se tornaria atrativo para, num caso de pico futuro, que pode muito acontecer em função dos problemas que tivemos ao longo do carnaval de aglomerações, essa necessidade tem que ser desde já mapeada e temos que debater o que será necessário para que a contratação desses leitos flua bem. E pelo que eu acompanhei ao longo das comissões, acredito que a sugestão da desburocratização seja muito importante e a discussão dos valores também. Então, muito respeitosamente, vou pedir que, na verdade, esse trecho seja mantido e que, eventualmente, seja, no caso, então, incluído uma discussão de valores, mas que esse trecho permaneça. De resto, parabéns a todos. Muito obrigado. Algum outro vereador quer se manifestar? Tainá, já passou? Posso falar, vereador João Ricardo? Vereador Paulo Pinheiro, vamos lá. Só para contextualizar o que falou o colega Pedro, foi Pedro Duarte, né, que falou agora? Meu som ficou meio ruim aqui.
Foi isso, né? Sobre essa questão. Veja só, aí nós temos que discutir o porquê que esse assunto, nesse momento, eu acho que não caberia a gente discutir. Porque o modelo de parcerias público-privadas, né, ele na saúde existe algo que não é parceria público-privada. A mudança do modelo de gestão aqui no Rio de Janeiro com a contratação, com a terceirização da gestão por organizações sociais, não é uma parceria público-privada, porque o que pressupõe normalmente as PPPs, elas pressupõem que essa relação ela tem que ter lucratividade para o parceiro privado, num contrato de longa duração. E, evidentemente, que nesse momento, a nossa grande dúvida exatamente no momento que nós precisamos dos leitos, esses leitos que foram abertos no Rio de Janeiro, nós temos dúvidas sobre isso. Não parece que não sei se a questão é sazonal nesse momento, o que está acontecendo, mas nós não conseguimos abrir os leitos suficientes, né? Abrimos 200 leitos na cidade, hoje não há fila. Nós estamos vendo o exemplo de outros estados. Vocês devem estar acompanhando o que aconteceu em São Paulo. O que vai acontecer em São Paulo? A quantidade enorme. Nunca, no estado de São Paulo, nunca tantas pessoas estavam internadas por Covid como ontem. Ontem era um número enorme no estado de São Paulo, internados, um número superior ao que tinha em julho. Nós não estamos livres ainda dessa situação. E nós conseguimos abrir 200, a prefeitura conseguiu abrir 200 leitos públicos, e tem outros mais 1.200 fechados do governo federal, mas a prefeitura fechou leitos com o fechamento sem entrarmos no mérito da discussão, que eu acho que merece, durante esse nosso ano aí na Câmara, merece ser discutidos com muito cuidado, né? Acho que muita fiscalização, a construção e a abertura dos hospitais, do hospital de campanha, que na prefeitura era um hospital de campanha, que era o hospital do Rio Centro. Esse assunto precisa ser mais discutido, mas fechamos ali uma possibilidade de 500 leitos, né? Ali chegou em algum momento ter a possibilidade de 500 leitos. Chegamos a ter mais de 350 pessoas internadas ali. Fechamos esses e abrimos 200, ou seja, ainda temos um déficit em relação ao que tínhamos durante a pandemia, errado ou certo, sim, discutimos aqui a questão da abertura não dos hospitais privados, né? Dos hospitais de campanha. Mas o que eu vejo é que a questão burocrática, eu não posso cunhar apenas de burocrático. Eu acho que nós precisaríamos, ao discutir esse assunto, conversar com o secretário de Saúde, com a Secretaria de Fazenda, o que é chamado de burocrático, porque a gente precisa entender o que pode fazer para agilizar a contratação, muito bem, mas chamar de burocrático certidões para dizer que aquela instituição não pode participar do certame porque tem irregularidade, não é burocrático, é complicado, mas não é burocrático. Então, eu acho que esse tema, eu pedindo para retirar exatamente porque precisamos de uma discussão mais aprofundada, até para entender o que é burocrático. Pedir as certidões negativas das empresas é alguma coisa burocrática? Não, será que isso não é necessário para que nós não tenhamos que correr os riscos que correu o Estado fazendo sem burocracia as contratações das OS para os hospitais de campanha do Estado? Então, acho que eu só queria colocar isso aqui. A questão ficou muito claro, é verdade que eles disseram alguma coisa sobre a questão burocrática, ficou muito claro na posição dada pelos hospitais que a questão do preço, a questão do dinheiro, a questão da lucratividade, né? O complicador está aí, o complicador principal, porque ninguém foi vetado burocraticamente. As vedações foram financeiras. E a gente precisa que o poder público não fique ao redor. Agora, o poder público vai ter que achar um valor que seja bom para a iniciativa privada. Eu acho que o poder público tem que achar a sua maneira de resolver esse problema sem ter necessidade de contratar esses leitos que já têm a sua vida normal na iniciativa privada. Se for possível, se for razoável, exatamente essa discussão precisa ser mais aprofundada. E é por isso que eu estava mantendo o pedido nosso, meu e do vereador Marcos Paulo, da gente deixar essa discussão para um outro momento e não colocar isso como um pedido nosso para que desburocratize. Eu não sei se eu quero desburocratizar. Eu preciso saber o que é burocratização nesse momento sobre isso, tá bom? Obrigado, hein? Alguém mais quer se manifestar? Essa pandemia, na realidade, como eu sempre digo, e tomei isso como lição, nos ensina todo dia, né? Todo dia nós temos uma ideia
sacramentada, fundamentada, politicamente correta, que aquele que ousa duvidar é posto na fogueira da Inquisição. Eu quero lembrar a vocês que no início da pandemia o uso da máscara era desaconselhado, uso restrito aos profissionais de saúde. Evoluiu-se, passou a ser recomendado, obrigatória, e hoje, vereador Wellington Dias, já existem aqueles que duvidem da sua eficácia. Já existem aqueles. Então, são conceitos que mudam no dia a dia. Falo isso citando o hospital de campanha, que foi sim uma arma importante e usada de forma disseminada. O hospital de campanha oferecia, então, uma instituição própria para a Covid, com fluxo de saída e entrada, com leitos verticais, e, de fato, tinha tudo para funcionar. Tudo para funcionar. A presença de leitos Covid em hospitais gerais tornava, vamos dizer assim, o funcionamento de atividades outras muito mais difíceis, como são até hoje. Então, como bem disse o relator, a pandemia propiciou não só a morte por Covid, Vitor Hugo, mas também pelo aumento do número de suicídios, pelo abandono de idosos que acabaram morrendo, por tratamento do câncer, que não teve a celeridade exigida por esse tratamento. Então, essa pandemia causou essa série de transtornos. Dito isso, voltando ao relatório, eu queria dizer que acho que seria unanimidade, se todos tiveram acesso e leram com atenção, a inclusão do parágrafo proposto pela vereadora Tainá de Paula. A vereadora Tainá de Paula entra numa seara que, por alguma razão, nós omitimos e que deve sim ser lembrada. Está muito bem redigido, na minha humilde opinião, e eu acho que, a minha opinião humilde, não sou eu que bate o martelo, né? Mas eu acho que é um parágrafo muito importante de ser adicionado ao nosso relatório. Alguém se opõe à inserção do parágrafo proposto pela vereadora Tainá de Paula? Alguém se opõe a isso? Sendo assim, unanimemente nós decidimos que vamos inserir o parágrafo. Da mesma maneira, eu acho extremamente pertinente e também gostei muito dos dois parágrafos que, se vocês me permitem dizer, a bancada do PSOL propôs, né? Que é a inserção desses dois parágrafos que estão aqui, a inclusão deles, que eu acho também uma questão muito importante, essa questão, sim, das aglomerações, né? Parece que a população, parece que nós, né, deixa eu me incluir nessa, nós não estamos ainda entendendo, ou estamos muito cansados, ou não conseguimos mais, e isso pode propiciar, sim, um aumento do número de casos, como tem acontecido. Com relação à exclusão do relatório, eu particularmente acho que é uma arma que tem que ser deixado na manga, a parceria público-privada. Também concordo com o vereador Paulo Pinheiro quando ele diz que o poder público tem que dar um jeito de abrir novos leitos em estruturas já existentes. Mas não acho que nós devemos rechaçar de todo a possibilidade de uma arma como essa. Eu concordo que o termo desburocratização pode ser entendido de maneira equivocada, no sentido de abrir mão de regras importantes. Eu acho que o vereador Rogério Amorim não quis
não teve a intenção de abrir tanto a guarda. Com relação aos valores, é tudo uma questão de tomar lá da cá mesmo, Pedro. Né? Se o poder público quer pagar 2 mil e a iniciativa privada não tem obrigação nenhuma de pagar por esse leito, eles têm que chegar num acordo. E eu acho que não só na Covid, o poder público, por diversas vezes, já fez parcerias público-privadas em áreas onde o poder público não milita com muita frequência, né? CTI pediátrico, por exemplo, CTI neonatal, tivemos crises importantes, né? Hemodiálise, né? Então, é uma arma que nós temos que ter à mão, sim. Eu concordo que seria lançado como uma das últimas instâncias, mas que tem sim que estar à nossa mão. E tem que ser bom para todo mundo. O poder público não pode esmagar a iniciativa privada. Então, eu acho que o que a gente poderia chegar num consenso aqui é melhorar a redação desse parágrafo. Tirar a palavra desburocratizar e lançar a mão de outras palavras aqui que deixem à disposição do poder público, que não tirem do nosso arsenal terapêutico essa possibilidade. Essa é a minha consideração. O doutor Rogério vai fazer as suas considerações aqui enquanto relator e vamos ver se a gente vota ou se a gente chega num consenso. Muito obrigado. Eu concordo com o presidente. Queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que sugeriram modificações. Acho que esse é o principal papel e missão dessa casa e nossa como vereadores. Parabenizar a vereadora Tainá de Paula por um parágrafo que muito, muito pertinente e importante para a cidade do Rio de Janeiro. E parabenizar também a bancada do PSOL por essas modificações, considerando, concordo com o doutor João, com o nobre vereador, presidente. Só tenho a acrescentar que no primeiro parágrafo, que fala muito bem falado das aglomerações, no momento ainda que nós precisamos ainda do isolamento, mas também nós não podemos deixar o peso dessa culpa das aglomerações, da disseminação da doença, apenas nas mãos dos bares, restaurantes, clubes, casas noturnas, ou seja, daqueles empresários que têm os seus negócios legalizados. Não que isso lhe dê salvo-conduta, também tem que ser fiscalizado, mas também nós temos que imputar essa culpa e fiscalizar aqueles clandestinos que também se aglomeram em praças, muitas vezes perturbando a paz da região, muitas vezes se aglomerando na frente dos restaurantes, conforme muitas vezes eu disse, vereador. Então, acrescentar isso, que esse combate à aglomeração também seja feito naqueles que os fazem de maneira clandestina, que se intensifiquem as fiscalizações por parte da vigilância e da ordem pública, também nos ambulantes, e não só entrem nos restaurantes, multem e virem as costas para o entorno daquela praça, com o comércio clandestino funcionando, com aglomeração em torno de barraca de banca de jornal que vende cerveja e etc. Então nós precisamos agir de maneira igualitária, de um lado e do outro. Só apenas isso. O transporte público, parabenizo tanto ao vereador Dr. Marcos Paulo, como também ao vereador Paulo Pinheiro, pela brilhante colocação aqui no segundo parágrafo. O transporte público, talvez, senhor presidente, seja o grande vilão, para mim, realmente, dessa pandemia. E corroboro totalmente a fala do presidente quanto a parcerias público-privadas, que é uma arma que nós precisamos ter em mão em caso de necessidade. Precisamos apenas mudar o texto disso aqui. Muito obrigado a todos, obrigado aos colegas. Obrigado, doutor Rogério. Paulo, quer considerar aqui a nossa opinião? Inclusão dos 2 parágrafos e é possível.
Edição do parágrafo a ser excluído. Oi. É possível, presidente, falar? Vossa Excelência, com a palavra. Não. Está me ouvindo agora? Estava ruim aqui a minha internet aqui, eu tive que mudar de local. Está me ouvindo ou não? Está conseguindo me ouvir? Pois não. Só duas coisas só para tentar colaborar aqui nesse acordo que a gente está tentando fazer sobre o relatório. Em momento algum, veja só, eu não vejo que a questão do futuro das parcerias público-privadas na saúde do Rio de Janeiro estejam em risco, porque elas já existem, né? Já existem vários e vários acordos, né? Contratos com CTIs neonatais, que já acontecem há muito tempo. Temos as OS, que são uma maneira de terceirização da gestão. Então, nada impedirá, né? Não vai ser o que o relatório vai dizer, que vai facilitar ou vai atrapalhar aqueles que defendem a parceria privada na saúde, né? Não é isso, e nem está em discussão isso nesse momento não. Sim, é a razão nesse episódio. Ficou muito claro que perdemos o sinal do vereador Paulo Pinheiro. Doutor Marcos Paulo, quer complementar enquanto isso? Quero sim, presidente. Presidente, é nosso entendimento que o Poder Executivo, como o próprio vereador Paulo Pinheiro falou muito bem, lançou mão inúmeras vezes de parceria público-privada, de contratação de instituições e organizações sociais, e isso, infelizmente, já é uma prática que já é feita há vários anos e que é uma prerrogativa do Poder Executivo, e o poder vem exercendo da forma que ele acha que deve. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você tira a burocratização da questão, você atropela trâmites legais, você pode fazer com que a situação que hoje é ruim se torne muito pior. Então, é claro, esse relatório é um relatório que a Câmara de Vereadores está fazendo pensando na questão da saúde pública do município do Rio e na melhoria das condições de oferta de atendimento médico, de barrar realmente a disseminação da Covid-19 e que nós vamos apresentá-lo à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas salienta, a Prefeitura do Rio, ela já vem fazendo várias atitudes no sentido de ter as parcerias público-privadas, e a gente gostaria até que a Prefeitura nos ouvisse mais enquanto Câmara de Vereadores, porque nós aqui da Câmara também queremos o melhor para a população do Rio de Janeiro, o melhor para todas as pessoas. Então, a gente, como tinha falado no item número 1, e é de comum acordo para todos, precisamos realmente que a Prefeitura fiscalize mais, que a Prefeitura atue com mais rigor e que essas aglomerações que existem nas praias, nas festas, nos bares, nas casas de show, que elas possam ser coibidas, porque todos nós devemos falar a mesma língua, que é a língua do quê? Da saúde da população do município do Rio de Janeiro, que a população possa ter a prefeitura atuando com veemência e que atue para que nós possamos, enquanto população, sermos protegidos e, além da proteção, que nós tenhamos o Sistema Único de Saúde municipal atuando, claro, em conjunto com a estadual e a federal, para que realmente as pessoas possam ser testadas, possam ser vacinadas e, em caso de adoecimento, possam realmente ser tratadas e curadas conforme a gente gostaria que ocorresse. Então, mediante aqui Vossa Excelência colocou, eu estou de acordo com o prosseguimento que Vossa Excelência deu à votação, aí ao acordo, para que a gente possa realmente
corroborar e estar de acordo com o parecer. Vereador Paulo Pinheiro está com a internet já? Está com o sinal? Já voltei. Tá me ouvindo bem agora, não está? O que eu propus, então, foi a inserção dos 2 parágrafos. Sim. E aí, agora, com relação à exclusão do parágrafo, eu tenho uma proposta de 2 alternativas. Primeira alternativa é redefinir o parágrafo, entretanto, deixá-lo. E a segunda é a bancada do PSOL faz um adendo em separado, explicando por que não concorda com o parágrafo. Essa é uma alternativa que eu proponho à bancada. Por favor, Paulo Pinheiro, rapidamente. Rapidamente, desculpa que eu estava tentando explicar isso, não há nenhum problema, acho que o caminho é esse mesmo, podemos concordar com isso, a gente faz um adendo em relação a isso. O que eu estava tentando explicar é que não é o futuro das parcerias público-privadas, não vai depender desse parágrafo, mas tudo bem, eu acho que as posições são democraticamente defendidas, eu acho que esse caminho que você está propondo, acho bom, a gente faz um adendo e coloca no nosso documento, além dos 2 parágrafos, esse adendo de por que a gente não concorda com a questão da parte burocrática nisso aí. Podemos fazer isso e mandamos para vocês hoje. Perfeito. Acho que acordo com o Marcos Paulo também, não é isso, Marcos Paulo? Acordo. Não vamos falar com a bancada toda, vocês vão me obrigar a fazer reunião de bancada. Deixa só eu e Marcos Paulo, por favor. Eu assim, me adiantei e chamei os 2 da bancada, né? Não sei se estou... Muito obrigado. A gente concorda que não sei se o vereador Rogério concorda com esse tipo de colocação. Eu só estava tentando explicar que essa discussão acho que vai ter que existir na Câmara. Nós vamos ter que existir a questão do modelo de gestão na saúde, vai ser uma discussão longa, né? Não tem muito problema. Acho que a gente pode contornar esse problema. Estou tentando não votar não. Tentando não votar não. Opa, bom, boa tarde. Eu gostaria apenas de ponderar que, com relação a essa ressalva que fique no relatório, é que, por exemplo, quando se faz a sugestão de desburocratização, não há ali também um grande parágrafo de defesa com relação aos argumentos pelos quais nós acreditamos nisso. Então, se o pessoal, na verdade, eu ia falar o pessoal, mas se o vereador Paulo Pinheiro e o vereador Marcos Paulo forem pontuar a divergência, eu também vou pedir que seja uma divergência sucinta, porque se tiver uma grande explicação, né, de porquê crítica, eu também vou pedir a inclusão de um parágrafo. Claro. Não. Eu acho que a discussão fica para outro momento, concordo. Faremos um parágrafo rápido só para firmar a nossa posição, tá bom? Perfeito. Feliz demais pelo consenso da comissão. Eu caminho para os finalmente. Quero dizer que fiquei muito feliz de ter participado dessas discussões, desses debates. Tivemos aqui pessoas muito engajadas nesse processo de pandemia, tivemos autoridades, tivemos especialistas realmente, e isso enriqueceu muito. Quero parabenizar o... desculpe. Então, vamos colocar em votação aqui a aprovação do relatório do relator, com a inclusão dos parágrafos publicados e o adendo com relação ao parágrafo pelos representantes do PSOL. Vamos em votação. Vereadora Tereza Berg. Aprovado? Aprovado. Espera aí um pouquinho aqui. Aprovado, presidente. Vereadora Tereza Berger, aprovado. Vereador Celso Costa. Bom dia a todos. Estou acompanhando aqui muito tranquilamente. Eu estava a caminho dentro do carro acompanhando. Tá? Muito prazer fazer parte dessa comissão tão importante. Tá? Cumprimento a todos os vereadores aí dessa comissão, tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Está aprovado, inclusive com as emendas, tá bom? Aprovado. Depois das emendas, a gente vai ter que discutir mais à frente. Se alguém tiver que propor mais emendas, nós discutimos mais à frente. Mas está aprovado, tá bom, meu presidente? Obrigado. Eu sei. O doutor Jairinho já colocou no grupo que ele é favorável. Vereadora Tainá de Paula. Vereador Vitor Hugo. Vereador Wellington Dias.
Vereador Pedro Duarte. Vereador Ulisses Marins está aí? Vereador Ulisses Marins? Não, né? Vereador Felipe Michel, tá? Não, né? Como é que eu escrevo aqui os vereadores Paulo Pinheiro e Marcos Paulo? Sim. Favorável Sim. ou contrário? Favorável com essas modificações combinadas, não é isso? Ficamos de entregar isso, como é que... entregar esse parágrafo que faltou, entregamos agora para vocês aí. Absolutamente. Aprovado com esse parágrafo, tá bom? Absolutamente. Favorável com a inclusão dos dois parágrafos propostos pela bancada, pelo parágrafo proposto pela vereadora Tainá de Paula, e o parágrafo pelo adendo referente ao parágrafo que concerne a parceria público-privada, um adendo da burocracia. Tá? Dessa forma, então, eu quero agradecer a presença de todos. Para mim, enquanto pessoa, enquanto parlamentar, enquanto profissional, foi muito gratificante. E eu espero que os itens elencados aqui sirvam de orientações para as nossas ações fiscalizatórias o tempo inteiro. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.